Bom dia. Hoje é dia 8 de novembro de 2017. Domingo passado nós tivemos a espiritualidade nas organizações com Alexandre Caldini. E foi um tema extremamente bem apresentado, bem absorvido. Praticamente ninguém que veio ao Café Cultural saiu até que terminasse tudo. E como a gente falou antes, algumas vezes, quem não veio não tem noção do que perdeu. Mas se quiser ter uma ideia, a gente colocou ontem no YouTube a palestra que ele fez à tarde sobre a morte na visão do Espiritismo. Então, se vocês quiserem pelo menos ver como é que foi domingo à tarde, já está disponibilizado na internet. E o nosso próximo Café Cultural será com Cosme Massi, que também esse sim já é bem conhecido nosso, e ele vai falar sobre um tema que todo mundo pensa que é simples, mas é um tema extremamente rico e importante: a prece. Então, se vocês já quiserem ir se prevenindo aí, primeiro domingo de dezembro, Cosme Massi, que vem do Paraná, para falar sobre a prece para nós. E hoje nós vamos iniciar com a leitura da mensagem A Busca da Felicidade, do livro Frases, Dicas e Histórias Maravilhosas, número 13, de Orlando Nussi. Um grupo de 500 pessoas participava de um seminário quando de repente o palestrante parou e decidiu fazer uma atividade em grupo. Foi então distribuído um balão a cada pessoa. Cada integrante foi convidado a escrever o seu nome em seu balão com uma caneta. Em seguida, todos os balões foram recolhidos e colocados em outra sala. O palestrante instruiu as pessoas que entrassem na sala em que estavam os balões e cada um achasse o balão com o seu respectivo nome. Esta tarefa deveria ser feita em 5 minutos. Todos procuravam desesperadamente o balão com o seu nome, empurrando e batendo-se uns nos outros, um caos total, sem concluírem a tarefa. O orador então pediu que cada pessoa pegasse um balão aleatoriamente e desse para a pessoa cujo nome estava escrito. Em poucos minutos todos estavam com o seu próprio balão. Em seguida o orador falou: isso está acontecendo em suas vidas. Todos estão desesperadamente procurando a felicidade ao redor sem saber onde ela está. Nossa felicidade está na felicidade das outras pessoas. Deles a sua felicidade, você vai ter a sua própria. E este é o propósito da vida humana, a busca da felicidade. De repente uma pessoa entra no supermercado e começa a andar e olhar para as prateleiras, e já depois de ter caminhado algumas gôndolas, volta, pega um carrinho e começa a pegar algumas coisas e põe dentro do carrinho. No final fez uma compra muito grande, foi para casa. Quando chegou em casa, a mulher lhe perguntou: você trouxe o fósforo? Ele disse: esqueci. Mas você saiu para ir comprar o fósforo? Ele disse: é que eu estava com tanta coisa na cabeça que eu não me lembrei o que era, e aí saí pegando o que era possível ser. A nossa vida também, tanta gente busca a felicidade, e a história inicial é muito valiosa, mas esta outra é bem complementar. A gente entra nas coisas, na vida, nas circunstâncias, sem muitas vezes pensarmos exatamente o que estamos buscando. Tem pessoas que dizem assim: eu quero encontrar o meu príncipe ou minha princesa encantadas. Então a primeira definição seria: e o que é que você tem por definição de um príncipe ou de uma princesa encantada? A gente não define. A gente quer um príncipe ou uma princesa encantada. Sim, e o que é isso? É um príncipe e uma princesa encantados. Sim, mas como é que você vai encontrar se você não sabe o que é? O problema começa exatamente aí. Como é que você vai encontrar a caixa de fósforo se você não se lembra que foi buscá-la? Como é que você vai ser feliz quando você está tão preocupado apenas no seu ensimesmamento e esquecendo de que a vida também acontece em seu derredor? É preciso que nós tenhamos, uma palavrinha da moda, foco.
Mas o foco, se por um lado é fundamental para a gente atingir qualquer objetivo, por outro lado, às vezes atrapalha. Porque a gente fala muito de algumas coisas pontuais e nos esquecemos do que está associado. Por exemplo, eu preciso ter foco para chegar onde eu quero, mas eu não posso, por exemplo, perder o foco da minha saúde. Eu preciso ter foco para conquistar aquilo que eu estou trabalhando por, mas eu não posso perder que tem pessoas com quem eu me relaciono e com quem eu preciso estar bem. Eu preciso ter foco no meu trabalho, mas você precisa perceber que no seu trabalho tem pessoas, tem funções e tem situações que não são necessariamente o foco principal do seu foco. Quando a gente em doutrina espírita fala de reforma íntima, todo mundo acha que está falando o melhor e o maior de todos os temas. Mas nós poderíamos até dizer que seja o maior deles, porque é o mais difícil. E por que ele é mais difícil? Talvez porque por origem a definição já não seja melhor. Quem é da área de engenharia, construções, sabe que reforma dá mais trabalho do que construir do chão. A reforma, ela pressupõe que você vai aproveitar uma base e em cima dela corrigir o que você precisa. Muitas vezes, se a gente compara com a construção, a gente vai puxar um alpendre, vai puxar uma varanda, vai colocar uma coluna fora do lugar para poder atender o suporte que precisa e assim sucessivamente. Quando termina a reforma, tem um monstrengo lá dentro. E aí nós colocamos as nossas necessidades de reparações interiores e demos o nome disso de reforma. E aí a gente tem muita dificuldade. Por quê? Porque a gente sabe, eu vou reformar a minha personalidade. Ah, mas eu não abro mão disso, porque eu sou assim desde criança. E aí a reforma começa a se transformar num pequeno monstrinho dentro de nós. Ah, mas eu agora vou ser uma pessoa muito mais educada. E aí de repente você chega em casa e dá um grito desnecessário. Bom, mas pelo menos eu já sou educado lá fora. Ou seja, isso é uma reforma. Mas uma reforma que está colocando colunas fora do lugar, que está colocando espaços que talvez antes você não precisasse, ou você precisa deles, mas não da forma como você está colocando. É por isso que hoje em dia, apesar de todos os custos e crises, quando alguém quer fazer uma reforma, se ela quer fazer bem, a primeira coisa que ela faz é um projeto. De quê? Da reforma. Porque antes de que ela transforme, ela observa, ou pelo menos tem a oportunidade de pensar, não aquilo que ela está querendo naquele momento, mas como é que isso vai se integrar dentro do todo. E nós ficamos a procurar balões com o nosso nome e nos esquecemos que poderíamos, como propôs o mestre na primeira leitura, escolher um balão qualquer e perguntar: quem é fulano? Ah, você está aqui, o seu, entrega. E o outro iria perceber, iria entregar o do outro, em vez de cada um ficar brigando para encontrar o seu próprio espaço. A vida, ela é muito simples. É preciso apenas que a gente tenha foco, só que é um foco aberto, não um foco fechado. A gente precisa observar as circunstâncias. E isto começa dentro dos nossos princípios de quereres. O que é que nós queremos? Muitas vezes a gente diz: eu queria ser uma pessoa muito boa. Bom, você queria ou você quer? Tá bom, eu quero. Muito bem, e o que é que você entende que é uma pessoa muito boa? É uma pessoa que não se azeda com os outros. Muito bem, com quem é que você tem se azedado muito? Ah, mas com essa daí nem vou pensar. Então tá bom, com quem é que você se azeda pouco? Ah, eu me azedo às vezes somente quando eu vou pegar o meu sapato e o sapato está fora do lugar. Muito bem, quem foi que tirou teu sapato do lugar? Ah, eu não sei. Ah, vai ver que a pessoa que tirou o sapato do lugar somente porque queria ver você azedo, é isso? Não acredito. Então quem foi que mexeu no teu sapato? Foi você mesmo? Então por que você está se azedando? E se foi alguém que mexeu e não tinha a intenção de te machucar, por que você está se azedando? E aí nós poderíamos ter esses pequenos objetivos por dia. Fazer um foco. Qual é o meu foco de superação hoje? E depois, se eu superei um dia, por que eu não posso superá-lo 2, 10 e para sempre? E aí ter objetivos. Quer um príncipe, quer uma princesa? Comece definindo o que é isso. O que é um príncipe? O que é uma princesa? Não, o príncipe que eu queria tem que ser alguém que vai me sustentar para o resto da vida. Bom, então você não quer um príncipe, você quer uma pessoa que tenha dinheiro. Bom, mas ela tem que ser jovem.
Sim, então você quer um jovem rico, um filho de papai rico, muitas vezes mal educado, insubordinado e que vai colocar freio em você, porque ele mesmo não vai ser freado. E por que ele não vai ser freado? Porque ele nunca foi freado por ninguém. Mas aí eu não quero, eu quero então que ele seja rico, jovem e educado. Aí você já restringiu bastante seu universo. E se ainda por cima você quiser ele lindo e disposto a fazer tudo o que você quer, você vai descobrir que não existe. Então você vai ter que reformatar a sua ideia de príncipe ou a sua ideia de princesa. Mas a gente não quer isto. Ou seja, a gente não quer um foco plausível, racional, objetivo. Nós queremos milagres. E milagres acontecem, mas não necessariamente em nossas escolhas. Você gostaria de ser o que na sua profissão? Eu não gostaria nem de me formar porque eu não gosto de faculdade, eu não gosto de estudar. Que bom, então você queria ser o quê? Não, mas eu queria sim ter uma vida de médico, sim, mas sem ser médico. Não, se eu pudesse ser médico sem estudar, está difícil. De novo você saiu do foco. O foco é a gente ter metas realizáveis e você lutar por isto. Mas nós fantasiamos muito as nossas metas e por isto mesmo perdemos-las sem nem ao menos nos darmos conta. E depois ficamos, e isso acontece com a maioria de nós, ficamos a reclamar da vida, do outro e de Deus, ou dos três, porque tudo que tem de errado na nossa vida foi o outro, foi alguma coisa de fora, e normalmente nós não percebemos que nós perdemos o foco. Não tem problema, tem muitos balões com muitos nomes, distribui, chama, descobre quem é o outro. Inclusive isso é um princípio de aproximação. Você chegar perto de uma pessoa, se apresenta, mas não lhe conhece, então deixa eu me apresentar. E você se apresenta. Você corre o risco da pessoa ser mal educada com você. Pois é, ela será mal educada e não você. Já não é problema seu. Tem uma mãe de um jovem que um dia disse para ele: mãe, e aí ela interrompe ele e diz assim: tudo que você disser, começando com eu, é problema seu. E portanto não venha para me falar comigo. E eu estava pensando nisso, é um negócio sério mesmo. Não, porque eu sofro muito, isso é um problema teu. Procura agora a solução, procura o foco. Não, porque eu, pois é, tudo que é eu é teu, e tudo que é teu é você quem tem que resolver. Sabe a mãe, é óbvio que se hoje em dia uma mãe for desse jeito com o filho, ela corre o risco até de ser denunciada por ser uma má mãe. Mas quantas mães mais são maravilhosas hoje por terem sido severas, ou pelo menos terem sido conscientes e consequentes nas indicações aos seus filhos. E como a gente pode ver as coisas? Eu tenho uma tia maravilhosa que eu quero um bem enorme para ela, muito bem mesmo. E cheguei para ela, estava com ela, e chegou uma das minhas irmãs e disse assim: tia, a senhora é muito linda. E ela disse: linda e maravilhosa. Eu ri. E lógico que ela disse isso para perguntarem o que é que ela queria dizer, porque ela não é cheia nem de vaidades, nem de orgulho, nem de coisa nenhuma. Então para ela dizer isso, tinha alguma coisa a mais. E aí foi onde eu entrei na história. Me explica aí, tia, o maravilhosa vem de onde? Ela disse: porque a lindeza todo mundo vê, o maravilhoso é só quem conhece por dentro. Então se você é minha sobrinha e está me chamando de linda, acrescente também isso, porque você me conhece por dentro. Olha que coisa espetacular. E muitas vezes a gente se aborrece. Alguém pode te chamar de feio, tudo bem, eu sou feio, mas sou maravilhoso. Por que você é maravilhoso? Porque por dentro eu sou lindo. E daí? Mas se a gente não tem esse foco de altruísmo, esse foco de crescimento, a gente fica se abatendo com coisa pouca. Como eu sempre brinco, quase todo mundo se ofende quando alguém olha para o nosso cabelo. É impressionante. Eu já fiz essas brincadeiras muitas vezes e parei, porque às vezes as pessoas não gostam. Eu olho para a pessoa e olho, faço um ar de espanto e me recolho. A pessoa invariavelmente pergunta: o que foi? Aí eu respiro fundo e faço: o seu cabelo. E o que é que tem o meu cabelo? A pessoa já vem armada. Você não pode falar do cabelo de ninguém. E é impressionante, porque se a pessoa tem muito cabelo é porque tem muito, se é encaracolado é por isso, se é branco é preto, é colorido, é tingido, é descolorido. Se homem, se é porque tem muito é porque não tem nenhum. É impressionante. Você fala de cabelo,
a gente se arma na hora. Ou seja, é um foco totalmente distorcido. Afinal de contas, você não é cabelo. Tem um vídeo na internet a propósito de um rapaz que marcou um encontro com uma moça via internet, não se conheciam e foram para o restaurante. E eles estão de frente um para o outro, e a mulher muito bonita, um sorriso muito espetacular mesmo. E ela, numa dada altura, ela vai passar a mão na cabeça e tira a peruca. E ela era careca, ela tinha falhas enormes no couro cabeludo. E aí ele olha para ela, continua rindo, ela fez, e aí? Ele disse, nossa, você é linda do mesmo jeito. E aí ela ficou meio desconcertada, porque ela sabia que aquele era um teste que ela fazia com as pessoas que queriam se aproximar dela, porque ninguém suportava vê-la sem o cabelo. Porque realmente não só ela totalmente careca, mas com falhas. Aí ela vai ao banheiro, pede licença, aí tira de fato, guarda na bolsa, retoca a maquiagem e volta. E quando volta ele diz, você é a mulher mais linda do mundo. E foi surpreendente para ela e para todo mundo. Ou seja, é um dos poucos casos em que alguém não se preocupa tanto com o cabelo. Mas eu sugiro que nem todo mundo faça essa experiência sem imaginar que pode dar errado, porque cabelo é um negócio sério. Portanto, voltando para a história do balão lá do início, se por acaso alguém colocar os nomes todos, não pegue o balão e diz assim, esse balão aqui deve ser de algum careca. Nunca faça isso, porque não vai dar certo. Só para juntar os dois fenômenos. Todos nós queremos ser felizes, foi a história primeira. Se todos nós queremos ser felizes, por que não somos? Não somos porque não temos esse foco, o foco da felicidade. E a gente, por conta disso, começa a condicionar a felicidade a coisas que não trazem felicidade necessariamente. Porque a felicidade, ela não se formata fora da gente. Ela se forma dentro da gente e dentro da gente, como a gente observa o que está fora, e não o contrário. Todas as vezes que você estiver, olha que sugestão cruel que eu vou dar. Todas as vezes que você estiver na frente de um espelho e pergunte, será que vão gostar? Não vá por esse caminho que dá errado. Você se olha no espelho e diz, será que eu estou gostando disto que eu estou vendo? Está? Então vá. Não importa agora, a partir daí, quem não gosta, porque você teve foco e você chegou no seu ponto. Isto é fundamental para a felicidade. Não se compare tanto, não se permita deixar que a felicidade escape por sua própria opção. Nós podemos ser felizes de muitas maneiras. Para fechar, uma empresa, ela queria agradar os seus clientes e fez várias campanhas e deu um bom resultado. Afinal de contas, contratou uma boa empresa, fez uma boa logística de marketing, de atendimento interno na empresa. Mas depois que terminou todo o processo, a marca estava melhor conhecida, mas não era o suficiente. E aí ele fez uma inversão de valores. Eu vou colocar na minha empresa agora aquilo que eu gostaria de encontrar quando eu entrasse numa empresa igual a esta. E aí ele começou a fazer uma nova reformulação na empresa. E ele começou pensando assim, olha, se entrar alguém aqui para comprar um determinado produto, esse produto tem que estar acessível. Mas todos os produtos têm que estar acessíveis. Como é que eu faço? Como é que eu torno isso possível? Até porque se eu coloco esse na frente, o outro concorrente vai reclamar. Daqui a pouco ele disse, já estou eu pensando no outro. Eu tenho que pensar em mim e na minha empresa. Ele toma consciência, demora mais um pouco, porque ele viu que estava meio perturbado. E então resolve definitivamente dizer, bom, se eu entrar na minha empresa e eu precisar disso, eu vou nesse setor, que é o item mais forte da empresa, é o mais visível. Mas por conta disso, alguém pode precisar de uma outra coisa, tem que estar bem próximo. Ah, mas os layouts modernos, os layouts que vêm dos Estados Unidos, já estou eu me preocupando com coisas de fora. Esquece, eu quero entrar aqui, encontrar isso e logo depois ter isso e depois ter aquilo. E ele mudou toda a empresa, lógico, mudou uma, que ele tinha várias, e mudou uma piloto.
e colocou essa mudança numa que tinha uma assistência média, nem era maior nem era menor. 3 meses depois era que estava com maior faturamento, e todo mundo gostava da sua empresa. Por quê? Porque era fácil, você não precisava ficar andando e procurando, o que você queria estava sempre fácil. E ele cria com isso uma revolução de marketing, de arrumação de empresas, de organização, porque em vez agora dele pensar pelos outros com a cabeça dos outros, ele se colocou sendo ele entrando na sua própria empresa. E o que é que ele gostaria de encontrar? Que há de ser a mesma coisa que os seus clientes gostariam. E se tornou um sucesso tão grande que passou a ser copiada no mundo inteiro. A nossa vida é exatamente assim. Muitas vezes a gente até tenta agradar todo mundo, é uma boa, mas se você não estiver satisfeito consigo mesmo, isso daqui a pouco cai. É por isso que tanta gente diz assim: eu tinha tantos amigos, agora não tenho nenhum. Exatamente porque você não tinha amigos, você tinha pessoas que eram agradadas por você naquilo que elas gostam. Elas não aprenderam a gostar de você. Então nós precisamos melhorar o nosso mundo íntimo, melhorar os nossos padrões de felicidade interior, porque isto vai atrair as pessoas, mas não mais porque querem se aproveitar do que eu ofereço, mas porque agora vão em busca do grande motivo de felicidade para todo e qualquer ser humano: aprender. Eles vão chegar perto de quem é feliz, porque todos nós precisamos aprender a felicidade. Que coisa especial. Nós aprendemos isso em religiões e fora de religiões. Nós podemos ser espíritas e podemos ser agnósticos, ateus, mas nós sabemos que ter foco é uma decisão interior. E o foco verdadeiro é aquele que atende à tua necessidade. E essa tua necessidade não pode afetar negativamente nem o outro nem a ninguém. Se você tem isso por meta, rumo ao sucesso que ele nos espera. Vamos fazer a nossa parte de relaxamento agora. Na confiança de que aqui estamos reunidos, não somente nós, mas também tem alguns espíritos, amigos de cada um de nós, os nossos anjos guardiões, mesmo aqueles que por acaso nem acreditem nisso. Não tem problema, eles acreditam em nós do mesmo jeito. Então eles estão conosco, estão aqui para nos fortalecer. E que tal hoje a gente fazer um exercício um pouquinho diferente? Na maioria das vezes nós aqui estamos pensando no nosso bem, naquilo que nos fortalece, naquilo que nós precisamos. Isto é ótimo. Mas que tal a ideia da gente também envolver aquela pessoa muito querida do nosso coração, uma só, não precisa ser o universo, escolha uma, e na hora desses momentos de boas vibrações, envolvamos esta pessoa com o nosso carinho, com o nosso abraço, com o nosso amor. Coloquemos esta outra pessoa como fazendo parte do nosso foco de felicidade. Envolvamos esta criatura nas melhores vibrações que nós possamos emitir e sentir. Porque também uma das formas que a gente tem de melhorar a nossa aparência interior é favorecer para que o outro que está lá fora também esteja bem, também esteja com o seu interior renovado. Aqui nós estamos buscando saúde, equilíbrio e harmonia. Vibremos também buscando equilíbrio, saúde e harmonia para esta pessoa que está na nossa mente, na nossa imagem, no nosso coração. Nós vamos inspirar profundamente e vamos expirar com tranquilidade. Mas vamos fazer um exercício de respiração um pouquinho diferente também. Em vez de inspirar muito, segurar um pouco e liberar, a gente vai inspirar profundo, enchendo até o diafragma, e vamos liberar no mesmo tempo, mais ou menos assim. Inspira, expira.
Isto também é respiração diafragmática e favorece a nossa circulação sanguínea, a nossa circulação linfática, mas também a nossa circulação energética. É muito relevante que nós inspiremos e respiremos em cadência para obtermos a melhor circulação geral dentro de nós. Vamos fazer mais umas vezes. Inspira, expira, inspira, expira, inspira, expira. Todas as vezes que inspiramos, renovamos todo um circuito de vida dentro de nós. E todas as vezes que expiramos, favorecemos a que aquilo que não é muito saudável para nós, a partir daquele momento, seja exposto para fora. E com isso alimentamos a natureza que reequilibra tudo para que possamos voltar a oxigenar o corpo. Vamos fazer pela terceira vez, só que agora, cada vez que inspirarmos, imaginaremos a nossa melhor cena, o melhor cenário, e nele colocaremos esta pessoa por quem estamos pensando. E a cada vez que inspirarmos, daremos um abraço nesta criatura, transmitindo a ela a nossa saúde e a nossa energia. E a cada vez que expirarmos, imaginaremos nos olhando nos olhos e sorrindo um para o outro. Então temos um belo cenário, uma pessoa muito querida e à nossa disposição de envolvê-la com tudo de bom que recebemos. Vamos fazer isto 5 vezes. Serão 5 abraços, serão 5 sorrisos, será o aprofundamento de um encontro de nós conosco e de nós com esta alma que espera tanto de nós. Inspiremos, expiremos. Que alegria podermos abraçar esta criatura que esperava o nosso abraço. Que bom foi sorrir para ela, ela que precisava tanto do nosso sorriso. E que bom que os nossos anjos protetores nos auxiliam para que essa superventilação cerebral não nos desarmonize e, ao contrário, favoreça que estejamos ainda mais centrados em nós e nesta pessoa querida, envolvendo-a com as melhores energias e o melhor sorriso de nossa alma. Os amigos espirituais neste instante, que já nos favoreceram com tantas energias e com tantos abraços, contam agora com as energias dos nossos magnetizadores. De todos unidos, emitimos e captamos fluidos restauradores, fluidos que funcionam como estabilizadores da nossa saúde, do nosso equilíbrio mental e emocional. Deixemos-nos envolver por esta onda, por este oceano de boas energias. Permitamos que a paz, permitamos que a saúde nos alcance. Vibremos dentro do melhor clima que nós já estamos sentindo desde que aqui chegamos. Mas melhoremos ainda mais, vibrando gratidão e harmonia, vibrando retribuição à vida, envolvendo aquela criatura querida com a qual nos envolvemos. Sintamos as energias que nos abraçam,
Sintamos este momento único, ímpar. Um momento em que muitas vezes vários de nós já nos renovamos completamente e nos sentimos envolvidos, algumas vezes emocionalmente envolvidos, por tudo isto de bom que nos envolve neste instante. São energias sutis, assim como são energias mais consistentes. É um conjunto de energias que atende às nossas necessidades. Tenhamos gratidão para termos melhor vida e tenhamos uma vida mais plena, expressando sempre a nossa gratidão. Continuemos absorvendo estas energias enquanto os nossos magnetizadores vão magnetizar as nossas águas. Estejamos em clima de oração. Não permitamos que nada nos perturbe nestes momentos. Entreguemo-nos em oração de gratidão. Entreguemo-nos nos momentos de emoção que podemos viver. E façamos com que isso repercuta mais forte em nossas almas. Deus nos abençoe hoje e sempre. Continuemos orando.